começar a falar sobre a derivada. A princípio, a derivada tem como motivação, vamos dizer assim, uma motivação geométrica, calcular a tangente, a reta tangente, ou melhor dito, a equação da reta tangente para uma curva qualquer em um ponto que está dentro da curva, né? Basicamente seria a ideia, certo? A ideia geométrica. Você tem assim, vamos dizer, uma curva qualquer, e você gostaria nesse ponto aqui, pode dizer um valor qualquer, calcular a equação da reta tangente. Quer dizer, uma reta que nesse ponto exatamente toca a curva uma única vez, ou seja, o único ponto de contato entre a reta e a curva ali é esse ponto, que seria o ponto imágem da função. Supondo que essa função é y igual a f de x, certo? Então, se chamamos essa reta tangente de t, como é a equação de uma reta tangente? Assim, como é a equação de uma reta, né? Uma reta, você talvez já aprendeu, tem essa forma aqui. Esse aqui é a equação de uma reta qualquer que passa pelo ponto x0, y0 e tem inclinação m. Então, para poder determinar a equação dessa reta t, basta conhecer esse ponto x0 e y0 que está na reta, no caso aqui seria a f de a, né? Não é isso? Que é o ponto que pertence à curva e, coincidentemente, pertence à reta tangente t, já que é o ponto de interseção, o ponto de contato, né? Próximo de A é o único ponto de contato entre a reta tangente e a curva, por isso que chamamos de reta tangente. Você aprendeu no segundo grau que para uma circunferência tem vários tipos de reta, não? Tem o diâmetro, por exemplo, tem o que chama-se de raio, tem uma secante e a tangente. São retas são retas notáveis, vamos dizer assim, retas importantes para uma circunferência, né? Agora, o raio, né, vai do centro até tocar em um ponto da circunferência, o diâmetro passa pelo centro e toca em dois pontos da circunferência. É um tipo de secante
Porém, como passa pelo centro, chamamos de diâmetro, né? Porque uma secante é uma reta que toca a circunferência em dois pontos quaisquer, né? E quando essa secante passa pelo centro, então chama de diâmetro. E quando essa secante triângulo, vamos dizer assim, toca em um único ponto, então você não chama de secante, chama de tangente, né? Correto? Agora, para uma curva qualquer, já é um pouco diferente, né? Porque, como não tem um centro, a curva pode ser uma figura aberta, que não tem um centro especificamente. Então, você não tem essas duas possibilidades, diâmetro e raio, né? Você pode ter uma secante ou uma tangente, dependendo de como for a distância ou como for a forma da curva, né? Então, a ideia de tangente, neste caso, é que na proximidade de A existe um único ponto de contato entre essa reta e a curva, que seria esse pontinho aí. E então, como já temos um ponto, o que nos está faltando para determinar quem é essa reta é a inclinação, né? O que nos falta determinar é a inclinação. Agora, você poderia perguntar assim, bom, para que querer calcular essa reta tangente? Qual é a graça? Que é de importante? Bom, uma coisa que é bastante importante e bastante relevante é que bem pertinho de A, se você fizer um zoom aqui, né? Nessa região aqui, fizer um zoom, o que acontece? Você teria assim, né? Ou seja, próximo de a reta tangente e a curva são parecidas, né? Até pelo próprio traço da figura, né? Que o pincel é um pouco grosso, né? Praticamente como se fossem iguais, né? Nesse pedaço aí. Você vê que tem um bom trecho aqui que parece que estivessem coincidindo, quase coincidindo, né? Então, isso é importante porque uma reta é uma curva que você tem bastante conhecimento sobre ela, né? Você tem um bom domínio sobre a reta. A gente tem estudado bastante a reta. Então, conhecemos bastante propriedades e sabemos como manipulá-la, né? Tem até uma equação. Agora, a curva, quizá que tipo de curva é uma coisa difícil a vezes de fazer. Então, se você tiver uma informação sobre a tangente, pode ser que na proximidade desse ponto você possa pensar que é uma reta e não uma curva, né? No fundo. Esse seria que você pode aproximar ali, fazendo um zoom, né? E pensar que são quase iguais, perto do ponto, né? Isso já é uma vantagem bastante boa, né? Porque a reta é uma função bem comportada, vamos dizer entre aspas, né? Boazinha de você trabalhar.
Ok? Com a derivada, assim, com a tangente essa, também você pode saber que comportamento tem a função, né, para a curva. Se é crescente, decrescente, que forma tem, né? Porque dependendo da posição da tangente e da curva, você pode, digamos, de alguma forma, analisar o gráfico da função. Então, tem várias vantagens você conhecer essa reta próxima daquele ponto A. É uma ideia local também. Ok? Então, a ideia inicial vai ser a gente tentar encontrar essa equação. Então, o que vamos fazer? Primeiro, vamos fixar esse ponto, vamos chamar de P. Ok? E vamos tomar outro ponto quaisquer. Esse ponto Q. Chamamos aqui de X, a coordenada. E agora vamos considerar a reta secante aqui. Considere a reta secante. Vou fazer com a reta com essa vergonha aqui que é mais fácil de ficar mais bonitinho. Então aí você tem uma reta secante. Secante porque em relação à curva toca em dois pontos. Né? Então, para essa reta secante, que podemos chamar de L, simplesmente, que passa pelos pontos P e Q. Então, para L, eu posso calcular a inclinação de L. Porque L passa pelos pontos P e Q. Quando você conhece dois pontos que estão numa reta, você pode encontrar a inclinação dela, né? Então, quem é a inclinação dessa reta aqui? Podemos dizer que é f de x menos f de a sobre x menos a. Né? Ou seja, a diferença entre as coordenadas y sobre a diferença entre as coordenadas x. Né? Do eixo x. Isso te dá a inclinação dessa reta secante. Né? L. O que podemos pensar agora? Como otimizei um ponto quaisquer, o que eu vou fazer? Vou fazer esse x se aproximar de A. E para cá. Evidentemente que à medida que me aproximo de A,
esse ponto Q vai viajando aqui e se aproximando de P, não é isso? Claro que quando o X coincida com A, quando esteja sobre o ponto Q, o que esperamos que coincida com o ponto P, né? E então, o que acontece com essa reta secante? Se o ponto P é fixo, né? Você vai poder ver isso nos apontes que eu coloquei para você, que obviamente que essa reta secante se vai aproximando da reta T. Então, o que acontece? A inclinação dessa reta T, você vai encontrar lá onde? No limite, né? Quando o X tende a A, lá no limite, você vai ter então essa coincidência, né? Ou seja, a inclinação da reta tangente vai ser o limite quando o X tende a A desse quociente. Né? Porque é natural você observar isso, né? Quando aqui estamos pensando numa função que é comportada, né? Boazinha, algo que não facilita a vida, né? Não tem salto, nada disso. Então, simplesmente me aproximo com X para o ponto A. Obviamente que aqui então o ponto Q vai se aproximando, não é isso? Do ponto P. Vai coincidir aqui então lá no limite, hein? Certo? Coincidem os pontos, se confundem um com o outro, né? Então ali você vai ter a inclinação dessa reta T, aquilo que não está faltando como informação. E então essa inclinação, o limite de todas essas inclinações que estamos calculando, é o que se chama de derivada. A derivada dessa função nesse ponto A. É o limite quando x tende a f de x menos f de a sobre x menos a. Certo? Então, quando quero encontrar a equação da reta tangente para uma curva qualquer, num ponto dado A, que está na curva, então a equação da reta tangente vai ser y f de a igual a f' de a x menos a. Essa vai ser a equação que você está buscando, né? Naquele ponto A. Ok? Então, essa formulinha aqui é o que chama de derivada. Derivada da função f de x, quer dizer, y igual a f de x, no ponto x igual a a. Ok? Você vê aqui, se está com os apontes,
Aqui estou explicando isso, né? O ponto P. Pego a inclinação de uma reta secante, que é a reta vermelha, essa. Bueno, passei para. Deve ter colocado azul, né? E depois é azul, né? Aí tem esse desenho, né? Tá com os apontes aí? Nos apontes aparece a figurinha. Aí, ó. Exatamente o que estava falando para vocês. De que me aproximo, né? Então, agora, tem vários comentários a fazer sobre essa definição. E o primeiro é, o que acontece quando na figura o que acontece quando na figura você tem a reta tangente, vamos dizer que a curva é assim, né? O que acontece quando a reta tangente, neste caso aqui, bom, aqui não ficou muito legal, né? Melhor fazer com minha vergonha aqui. Opa. Então, o que acontece quando na tua figura a reta tangente for vertical, né? For paralela ao eixo Y, né? Bom, a gente conhece esse tipo de reta, não? Essa reta tem por equação x igual a A. Não é isso? Porque é vertical, é paralela ao eixo Y. Aí então o que acontece aqui? Evidentemente que neste caso você não tem como calcular esse limite, né? Porque x vezes igual a A. Aí então neste caso a inclinação da reta tangente é infinito, né? É infinito. Não tem derivada. Não tem como calcular a derivada, obviamente. Porque é uma vertical, né? O denominador é zero. Claro que sempre quando você vai fazer esse cálculo, se o limite existir, né? Então você vai chamar de derivada da função. Aqui você então já conhece a equação da reta tangente, que você não vai calculá-la usando essa fórmula. Né? Você já conhece essa reta porque ela é vertical, né? Porque a derivada não tem como você calcular.
Muito bem. Outra coisinha que se pode comentar aqui, que é a maneira, é a nomenclatura que se usa normalmente para definir a derivada. É a seguinte. Então, novamente, considere essa figurinha. Né? Considere essa figurinha inicial, onde aqui nesse ponto queríamos calcular a reta tangente, né? Nesse ponto aqui, certo? Então, o que acontece? Como fizemos antes, a gente pegou outro ponto, não é isso? E tomamos a secante, né? Para calcular esse limite, não é isso? E esse ponto aqui chamamos de x, não é isso? Bom, podemos pensar que x é, em relação a um valor assim, a mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, né? Porque podia estar perto, né? Eu, como faço o desenho para cá, estou fazendo a secante para esse lado, mas podia o desenho ir para o outro lado e podia pegar o x por aqui também, não tem problema, certo? Lembra de que isso é só uma ilustração, né? Só para ter uma ideia geométrica do que está acontecendo, né? Mas não é do que sempre vai acontecer assim, né? Claro. Esse é só para você ter uma noção de geométrica do que pode acontecer. Mas isso pode vir para cá, para a esquerda ou para a direita, né? Porque como é o limite, lembra de que quando calculamos o limite, sempre para que exista, né, isso a gente considera o limite lateral, tanto pela esquerda e pela direita. Então, o que deve acontecer aqui? Eu tomo essa reta secante, tomo pela direita e pela esquerda, né? Me aproximo por ambos lados. Tá. Agora, para isso, a gente pode pensar que x, em relação a A, é um certo valor, esse A mais alguma coisa. Como toma a direita, mais alguma coisa positiva. Se tivesse a esquerda, seria mais alguma coisa negativa, né? Então, A mais algo pode ser esse x que está aqui. E então, neste caso, quando x tende a A, o que significa isso, que x tende a A? Me aproximo daqui, então, evidentemente, que essa diferença entre A e A mais H vai ser tender a zero, não é isso? Mas quem é a diferença? É o Hzinho, não é isso? Portanto, significa que H tende a zero, né? Isso quer dizer isso, né? Quando o x tende a A, então essa diferença, que é o Hzinho, vai tender a zero, certo? E se substituirmos isso nessa nomenclatura que escrevemos aqui, da formulinha da derivada, aí temos outra forma de escrever ou representar a derivada, que é mais utilizada, ou que aparece primeiro nos livros, que é a seguinte, né, que a derivada no ponto A vai ser o limite
Agora, quando H tende a zero, esse Hzinho aqui, de f de A mais H, menos f de A, sobre H, porque agora o x menos A é o H, né? Observa aqui, né? Estou supondo... Aqui, né? A continha. Estou supondo que x é A mais H, não é isso? Portanto, H é x menos A, né? Passando o Azinho para cá, aqui. E se x tende a A, é fácil ver que essa diferença tende a zero. Por isso que aqui também podemos pensar assim, né? E se a gente substituir na formulinha o valor de x e o de x menos A, que está aqui essa tua continha, né? Obtemos essa fórmula, que também é uma maneira de você escrever a derivada da função f no ponto A. Certo? Então, por exemplo, vamos considerar esse exemplo que está aqui. Encontre a equação da reta tangente a curva f de x igual x quadrado menos 8x mais 9 em x igual a 1. Na realidade, eu posso encontrar a reta tangente, a equação, né? Da reta tangente a essa curva em qualquer ponto, né? Primeiro. E depois substituir. Ou seja, calcular essa derivada, ó. Vamos ver se existe. Então seria o limite quando H tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Ok? Então, f de x mais h significa que na lei de formação do f, em cada x que aparece, vou substituir agora por x mais h. Então ficaria assim. Limite quando h tende a zero de x mais h ao quadrado menos 8x mais h mais 9. Isso aqui seria o f de x mais h. Menos agora f de x quadrado menos 8x mais 9. E tudo isso sobre h. Ok? Então tenho aqui f de x mais h, que é este, menos f de x, que é este, sobre h. Agora, qual o problema aqui que me impede para calcular esse limite? Qual é o problema que tenho aqui que me impede de calcular esse limite? Bom, que h tende a zero
e que tem esse H no denominador. É isso que é o problema. Ou seja, se não tivesse esse H no denominador, estaria tudo certo. Poderia calcular facilmente o limite. Então, o que eu vou fazer é isso, né? Vou tentar de alguma maneira factorar por H aqui, fora de toda a conta, essa, para poder simplificar qual é o outro H aqui. Claro que aí então vou poder calcular o limite, né? Então vou ir desenvolvendo as contas, a ver o que acontece. Então fica o limite quando H tende a zero de esse quadrado de binômio, né? Seria x quadrado mais 2xh mais h quadrado menos esse outro que multiplica aqui, 8x menos 8h mais 9. E agora esse lado aqui é só multiplicar por menos 1 dentro desse colchete, né? Então seria menos x quadrado mais 8x e menos 9 sobre h. Agora posso fazer uma redução de termos semelhantes. Esse x quadrado vai embora com esse x quadrado, o 8x vai embora com 8x e o 9 com menos 9. O que sobrou então? Limite, quando h tende a zero, de 2xh mais h quadrado menos 8h sobre h. Isso é muito bom porque observa que tem h em todas as parcelas dessa soma aqui em cima. Então posso fatorar por h, né? Limite quando h tende a zero de h fator de 2x mais h menos 8 sobre h. Não é isso? E agora então posso simplificar. Quem sobrou? Limite quando h tende a zero de 2x mais h menos 8. Aí então, quando h tende a zero, isso vai ser igual a 2x menos 8. Ou seja, a derivada da função x quadrado menos 8x mais 9 em qualquer ponto é 2x menos 8. Portanto, a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1 é 2 menos 8, que é menos 6. É uma inclinação negativa. Então, era assim, né? E a equação da reta tangente vai ser t é y menos. Bom, tu tinha que calcular f de 1, né? Quando x tende a 1, quando x vale 1, f de 1 vale quanto? 1 quadrado menos 8 vezes 1 mais 9. Ou seja, t menos 8 que é 2. Então, y menos 2 é igual a menos 6, x menos 1, né? Aí, então, você tem a equação da reta tangente, né? Y igual a menos 6x, menos por menos dá mais 6, e quando você passa com mais 2 é 8.
Então, essa é a equação da reta tangente naquele ponto. Né? Nos apontes eu fiz o desenho dessa curva, se não me falha a memória. Aí tem um desenho, né, que é a vermelha é a curva, que ela é bastante grande, então por isso que só fiz um zoomzinho aí para você ver a reta tangente T e a curva no ponto 1, 2. E assim sucessivamente, você pode calcular. Vamos ver se tem algum outro exemplo mais interessante aqui. Vamos pegar outro exemplozinho. Exemplo 2. Como que é a pergunta aqui? Ah, sim. Claro. Por isso que dá 8, porque aqui é menos 6x e menos por menos dá mais 6, certo? E esse 2 passa para cá positivo. Então por isso que fica mais 8 aqui. Correto? Muito bem. Ok, vamos ver agora. Vamos supor que x ao cubo mais 2x quadrado mais 7x menos 5, por exemplo. E quero encontrar a equação da reta tangente em x igual a menos 2, por exemplo. Ok? Então vamos ver. Novamente, você vai usar a fórmula essa formulinha é útil porque serve para calcular a inclinação da reta tangente em qualquer ponto, inclusive no ponto x igual a menos 2, se o limite existir, evidentemente. Então, como fica aqui? Limite quando vai tender a zero de em cada x que aparece, você coloca x mais h agora, né? X mais h ao cubo, mais 2x mais h ao quadrado, mais 7x mais h, menos 5. Esse será o f de x mais h, não é isso? Menos, agora, a função x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 7x menos 5. Sobre h. Então, qual é o que você pretende ou como você tem que visualizar essa conta, né?
Olha, eu aqui com uma conta grande, mas pode ser o que você tem que estar atento ao que aconteceu aqui em cima, na conta anterior. Na conta anterior, quando eu fiz o desenvolvimento e depois fiz a simplificação dos termos semelhantes, todos os fatores que não dependiam de H foram simplificados. Ó. Só ficou termos que tinham H na sua nomenclatura. Portanto, tinha como você fatorar por H. Então, é o que você tem que observar aqui. Esses termos aqui que não dependem de H têm que ser simplificados. Porque aí todo o resto fica dependendo de H, aí você fatura por H e pronto. Simplifica o de baixo. E aí então, dá para calcular o limite. Esse que é a ideia. Entendeu? Então, vamos fazer aqui. Essa continha fica um pouco longa, mas é o jeito. Limite quando H tende a zero. Primeiro eu vou calcular esse cubo de binômio aqui, né? Primeiro ao cubo, 3 vezes primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. É o cubo desse binômio. Agora, 2 vezes o quadrado desse binômio, né? Então, 2x quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2xh, mais 2 vezes 2 dá 4xh, mais 2h quadrado, né? Seria o primeiro ao quadrado vezes 2, 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes 2, e segundo ao quadrado vezes 2. Agora multiplica o 7 aí, 7x, mais 7h, menos 5. Então, essa contona toda é o primeiro colchete que representa f de x mais h. Menos agora, esse sinal menos multiplicando todo o colchete, né? Então, seria menos x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 3x, mais 5. Sobre h. Então, você vê que o x ao cubo você cancela. O vazamento aí. O 2x quadrado você cancela, o 7x você cancela e o menos 5 você cancela com mais 5. Então, o que sobrou de toda essa contona aí? Sobrou o limite, quando h tende a zero, de 3x quadrado h mais 3x h quadrado mais h cubo mais 4xh mais 2h quadrado mais 7h sobre h. Observa que o resto dos termos que não dependiam de h foram simplificados, né? Quando você faz f de x mais h menos f de x, né? E agora aqui, como todos os termos dependem de h, vou fatorar por h. Limite quando h tende a zero de h factor de 3x quadrado mais 3x
mais 3xh, né? 3x quadrado, ou h fora, 3xh mais h quadrado mais 4x mais 2h mais 7. Certo? Sobre h. Agora, simplificando aqui, o que é o que sobrou? Limite quando h tende a zero de 3x quadrado mais 3xh mais h quadrado mais 4x mais 2h mais 7. Evidentemente que todos os termos que tem h vão para zero, né? Nessa conta aí. Todos esses vão para zero. Porque h tende a zero, não é isso? E aí está sobra 3x quadrado mais 4x mais 7. Ou seja, a derivada de x da função é essa, né? Da função aí. Em qualquer ponto é 3x quadrado mais 4x mais 7. Ok? O que é a pergunta? Não entendi qual é a dúvida. Não, professor, limite lá em cima lá, ó. Quando o senhor passou o h para cá e o senhor colocou, o senhor tirou ele, né, do x ao quadrado ali, ó. Aí mais ali era 1 ao quadrado aqui embaixo. Aqui tem um. Não. É. Aqui é h quadrado. Por isso que fica 3xh. Como h cubo, aqui fica h quadrado. Tem que diminuir a potência em uma unidade, porque estou colocando o h para fora, estou faturando por h. Entendeu? Por isso que fica 3x quadrado, 3xh, h quadrado, 4x, 2h e 7. É o que fica dentro aqui. Está diminuindo em uma unidade a potência de h, porque estou faturando por h. Ou seja, é como dividir todo esse polinômio por h. Né? Isso aqui, dividir tudo por h. Simplifica aqui, corta uma potência aqui, corta uma aqui, corta aqui, corta aqui. Então fica isso, não? E quando h é zero, tudo que tiver h é zero, porque como é um polinômio, basta substituir direto. Um polinômio em h, né? Estou calculando o limite em h. Quando você calcula o limite em h, qualquer coisa que não for h é como se fosse uma constante. Porque não tem movimento sobre esse valor, entendeu? O movimento é sobre h, porque h tende a zero. O resto dos valores que aqui aparecem são constantes em relação a h. Não muda o valor. Porque você está fazendo uma mudança de valores sobre h. E aqui você tem duas variáveis no fundo. O x e o h. Então o x permanece constante, você não muda seu valor, porque você está calculando o limite sobre h. Então por isso que corta tudo que tiver h e o que não for h sobra como constante. Por isso que você tem como limite 3x quadrado mais 4x mais 7, que são os termos que não tem o h. Eles permanecem. Entendeu? Permanecem porque são constantes em relação a h. Não tem mudança de seu valor. Então, a derivada é esse valor que eu encontrei. Portanto, a derivada do ponto menos 2
vai ser 12, né, que é 3 vezes 4, 12, menos 4 vezes 2, 8, mais 7, né? E 2 ao quadrado, né? 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, 12. E 4 vezes menos 2, menos 8. Então, aqui dá 19 menos 8 dá 11. Essa é a inclinação da reta tangente. Portanto, a tangente tem como equação y. Agora, tem que calcular aqui o f de menos 2, né? Fazer com a zoom, né? O vermelho está meio fraco aqui. F de menos 2. Então, aqui menos 8. Mais 4 vezes 2 dá 8. Menos 2 vezes 7, 14. Menos 5, né? Corta 8 com 8, né? Sobram 19, menos 19. Então, aqui vai ser a equação y mais 19, que é a imagem do ponto, né? É y menos y0, né? Ou menos f de a, como quiser. Vezes 11, que multiplica x, menos o a, que é 2. Menos 2. Então, por exemplo, como a imagem do menos 2 é negativa, fica positivo aqui. Como o menos 2 é negativo, fica positivo aqui. Então, a equação é y igual a 11x. Aqui dá 22, e esse 19 passa negativo. Então, 22 menos 19 é 3. Então, essa seria a equação da reta tangente a essa curva. Esse ponto x igual a menos 2.